Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós, também, o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi, e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: E até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora? Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nos versículos 1 e 2 de Mateus capítulo 15. Os fariseus e os doutores da lei vinham de Jerusalém, centro da autoridade judaica, para inspecionar as atividades de Jesus. Ao longo dos séculos, desde a volta dos judeus do cativeiro babilônico, centenas de tradições religiosas haviam sido acrescentadas à lei de Deus, e eram consideradas igualmente importantes por parte desses fariseus e mestres religiosos. Muitas tradições não são mais em si mesmas, e podem acrescentar maior significado e riqueza à nossa vida, mas não devemos admitir que, por nossas tradições terem sido observadas durante anos, devam ser elevadas à mesma condição das Escrituras. Os princípios de Deus são imutáveis e a sua lei não precisa de qualquer complemento. As tradições servem para nos ajudar a compreender melhor as leis de Deus, não para se transformarem em outros mandamentos. Nos versículos 5 e 6 de Mateus capítulo 15. Esta era a prática da corbá, oferta ao Senhor. Quem votasse esse tipo de oferta era obrigado a entregar no templo uma quantia em dinheiro, que antes era usada para garantir o sustento dos pais, ver Marcos capítulo 7, versículo 11. A corbá havia se tornado uma forma religiosamente aceitável de negligenciar os pais. Por meio dessa oferta os filhos fugiam à responsabilidade para com seus genitores. Embora o ato em si, ofertar a Deus, parecesse muito digno e, sem dúvida, trouxesse muito prestígio ao doador, muitas pessoas que votavam a corbá e os líderes religiosos que a recebiam desconsideravam o mandamento de Deus quanto a honrar os pais, provendo as necessidades deles. Nos versículos 8 e 9 de Mateus capítulo 15. O profeta Isaías também criticou os hipócritas. Isaías capítulo 2, versículo 13. Jesus aplicou as palavras do profeta àqueles líderes religiosos. Quando afirmamos que oramos a Deus, porém nosso coração está longe dele, o culto que prestamos nada significa. Não basta agir com religiosidade, nossas atitudes devem ser sinceras. Se não forem, as palavras de Isaías também se aplicam a nós. No versículo 9 de Mateus capítulo 15. Os fariseus tinham muitas informações a respeito de Deus, mas não o conheciam. Não basta estudar a religião ou mesmo a Bíblia. Devemos buscar o próprio Deus.
No versículo 11 de Mateus capítulo 15, Jesus se referia às leis judaicas sobre os alimentos e as bebidas. Em outras palavras, ele estava dizendo: você não ficará impuro se comer algum alimento que não seja preparado conforme a tradição judaica. É o que você diz e pensa que o torna impuro. Primeiro, essa afirmação ofendeu os fariseus, muito preocupados com o que as pessoas comiam e bebiam. Nos versículos 13 e 14 de Mateus capítulo 15, Jesus disse a seus discípulos que não tentassem interferir na postura dos fariseus, porque estes estavam cegos em relação à verdade de Deus. Qualquer pessoa que ouvisse os ensinamentos daquele grupo religioso se arriscaria a tornar-se espiritualmente cega. Nem todos os líderes religiosos veem claramente a verdade divina. Procure assegurar-se de que seus mestres têm uma boa visão espiritual, se obedecem e ensinam os princípios das Escrituras. No versículo 15 de Mateus capítulo 15. Mais tarde, Pedro enfrentaria a questão dos alimentos puros e impuros. Então, aprenderia que coisa alguma deve impedir a pregação das boas novas aos gentios. Nos versículos 16 a 20 de Mateus capítulo 15. Esforçamo-nos para manter uma aparência atrativa, mas o que existe em nosso íntimo, onde os outros não podem ver, é muito mais importante para Deus. Como é o seu interior? Quando as pessoas se tornam cristãs, Deus modifica-lhes o coração, e esse processo de mudança continua se elas assim o permitem. Deus deseja que tenhamos pensamentos e motivações sadias, não apenas corpos sãos.